Então, cara, eu já vou começar pela proporção. Eu coloquei 2,5 cabeças pro corpo inteiro do personagem. Isso aí ajuda muito toda vez que a gente vai fazer qualquer desenho, qualquer fanart, porque às vezes a gente não tem muita noção de proporção quando vai desenhar. Então, é legal você olhar para a cabeça do personagem e tentar encaixar quantas cabem no corpo inteiro dele. A gente vai fazer um esboço bem fácil, bem simples pro corpo do nosso personagem também, porque é um cartoon, então é bem de boa de fazer, mas isso, isso não impede que a gente cometa erros. Vocês vão perceber que várias vezes eu precisei apagar, precisei voltar atrás, e isso deve acontecer com você também, então quando isso estiver acontecendo aí, não se desespere, não se preocupe, não jogue a folha no lixo, por favor, e retome o desenho, ou então, se for o caso, comece de novo, se a folha estiver borrada. Quando eu falo folha aqui, é porque esse tutorial serve também para quem faz desenho a lápis, esse esboço vale também. A única parte que é um pouco diferente é a parte da pintura, mas ainda assim as cores são as mesmas. O que é diferente é que você pode desenhar por camadas, então você não precisa se preocupar muito com os limites. Bem, a bochecha dele é como se lembrasse um coração, né, ao contrário, e claro que quando você estiver fazendo, é bom você deixar esse espaço aí, que eu acabei apagando na bochecha dele, para encaixar a boca dele. Você vai perceber que fica bem nessa divisão mesmo, e vai até o limite dessa junção do pescoço com o rosto dele. Você pode perceber que quase que não tem diferença, né? Como se ele fosse um boneco inflável. Nessa parte do cabelo do irmão do Jorel, eu resolvi deixar aqueles detalhes, né, dos riscos para o final, quando eu for pintar e tudo mais, porque eu vou colocar uma cor base mais clara embaixo e a parte mais escura com aqueles traços, né? Bem, a parte da mão dele foi um esboço bem de boa que eu usei. A gente tem o tutorial de mão aqui, se você não viu ainda, corre lá, dá uma olhada. E, cara, vocês podem perceber que a mão esquerda dele, eu percebi que estava muito diferente da proporção da mão direita. Eu vou consertar depois, vou trocar e mostrar como você pode fazer isso da melhor maneira possível. E a bota dele também não tem muito mistério, é bem de boa de fazer, mas se você quiser mudar o tamanho e tudo mais. E aqui entra a diferença da parte digital. Eu resolvi trazer um pouco mais para cá, como se fosse transferir, né? Tivesse muito para frente, eu trouxe o esboço um pouco mais para a esquerda e a proporção ficou um pouco melhor. E se você estiver fazendo a lápis, também dá para fazer isso. Só que você vai precisar apagar o esboço e colocar na posição que você quer consertar. Por isso que não é só o esboço, é tipo a junção do traço definitivo e o esboço e a referência que você está olhando, porque às vezes você faz o esboço e não vai ficar bem do jeito que você quer, e aí cabe a você trocar o esboço e ajustar de acordo o traço definitivo. E eu resolvi pintar o personagem nas cores clássicas mesmo, nas cores originais dele. Claro que se você quiser colocar ele de outra cor, eu sempre reforço isso porque essa é a porta se você quiser aprender a fazer um personagem seu. Eu não gosto muito de usar a palavra criar personagem, porque por mais que a gente faça um personagem sem referência visual, a gente está pensando em alguma coisa que a gente já viu. Então é importante falar disso porque uma vez você vai pintar o personagem com as cores diferentes, em outro momento você vai mudar um pouco os traços dele e quando você perceber você está ali formando um personagem que é seu mesmo, diferente do que está na referência. E aí eu aproveito a cor que eu usei na camisa para usar também nos olhos, a cor preta. E do mesmo jeito a boca com o short que ele está usando, ambos são vermelhos. E você pode usar isso também quando você estiver desenhando a lápis, para você otimizar seu tempo, né? Usar o mesmo lápis se você não quiser, né, perder muito tempo trocando as cores que você está usando, você explorar ao máximo o lápis que você pegou naquele momento e não precisar ficar trocando. É claro que essa é uma das maiores diferenças do digital para o desenho a lápis. Se você vai pintar esse desenho a lápis, é importante você não cobrir as partes que são brancas, porque depois, se você passar o lápis branco, não vai dar certo. Então, nas partes que a referência for branca, ou seja, os dentes do personagem, essa parte dos olhos dele, você pode deixar mesmo em branco e não pintar da cor que você está utilizando, porque não tem como sobrepor, caso você esteja desenhando a lápis. Uma coisa bem útil que você pode fazer para treinar luz e sombra, se você não está curtindo muito os seus resultados de desenho que tem, né, essa parte de iluminação, você pode fazer esse mesmo personagem e colocar em posições de luz e sombra diferente. Primeiro você projeta a luz de baixo para cima, depois de cima para baixo,
da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E aí o mesmo personagem com iluminações diferentes, você entende o processo melhor de luz e sombra, como ele vai funcionar, tá? E aí eu usei essa cor base para o cabelo dele, eu resolvi deixar mesmo para o final esse detalhe, né? Faz parte da característica do Irmão do Jorel. E outra coisa importante de dizer também é da importância das proporções. Aqueles 3 círculos que eu fiz no início, na verdade eram 2,5 círculos. A importância de fazer porque se não fossem por eles, provavelmente a proporção ia estar errada a essa altura do desenho. Então eu recomendo que você faça bem de leve aí, se você está desenhando a lápis, ao lado do seu desenho. Eu faço isso também a lápis, antes de passar para o digital. E eu recomendo que você faça porque assim você vai perceber quando tem alguma coisa de errado. E isso vai te ajudar a acabar corrigindo seus erros. Você pode mudar o esboço, pode mudar o definitivo, olhar e falar, não, o tronco do personagem começa aqui e termina aqui. E isso vai facilitar demais o teu desenho. Vou colocar esses detalhes de iluminação nas bochechas do personagem. Isso faz parte também da referência que eu utilizei. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar o Irmão do Jorel.